Oi, meu povo, tudo certo por aí? Estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, já se ajeite aí no sofá, na sua poltrona, porque nosso papo vai render muito e com certeza você tem muito o que aprender com essa conversa de hoje. Que a gente vai falar sobre a população quilombola do Brasil, que é de pouco mais de 1.300.000 pessoas, ou 0,65% do total de habitantes. Os dados são do Censo 2022, que investigou pela primeira vez esse grupo, integrante dos povos e comunidades tradicionais reconhecidos pela Constituição de 1988. O Nordeste concentra 68,19% do total de quilombolas do país e a Bahia é o estado com maior quantidade de quilombolas. São quase 400.000 pessoas, ou 29,9% da população quilombola do Brasil. Mas você que está aí me ouvindo, me vendo, sabe o que é um quilombo? Como é que se formaram? Como vivem os quilombolas? O que diferencia a terra ou o território? E a cartografia dos terreiros? Onde é possível acessar? Pois é, para conversar sobre esse e outros assuntos é que eu convidei hoje o geógrafo Rafael Sanzio. Ele é especialista no assunto, está aqui comigo e vai bater esse papo. Então seja bem-vindo, professor, como é que vai? Tudo em paz, excelente estar aqui, agradecer essa casa, esse povo todo aí que está nos ouvindo, nos assistindo, e vamos falar aí um pouco dessas referências ancestrais do Brasil africano, né? Isso mesmo, você inclusive é gestor desse projeto, né, GeoAfro, é o primeiro professor titular negro da Universidade de Brasília. Primeiramente, quero que o senhor explique um pouco sobre o projeto GeoAfro, o que é que ele é? Eu fiz geografia aqui na Bahia e quando eu ia para a universidade, olhava para um lado, para o outro, via aquela cidade preta. E a geografia que eu estudava não batia, não tinha... Essa geografia da cidade de Salvador, africana, não tinha lugar na geografia que era estudada, a geografia oficial. Então essa inquietação se tornou um projeto de formatura, se tornou um projeto depois da formatura e mestrado, doutorado, e se tornou o projeto Geografia Afro-Brasileira, que busca trazer à luz, trazer à visibilidade o quê? As matrizes africanas existentes, sobreviventes no espaço geográfico da nação que vivemos, que é a nação mais africana fora do continente africano. Então nós temos também esse lugar particular na geopolítica mundial. O Brasil é o país da maior África fora do continente. Agora, há quanto tempo existe o GeoAfro e quais as principais ações que vocês já desenvolveram nesse período? O projeto Geografia Afro-Brasileira, ano passado, fez 35 anos. Então ele tem uma estrada. Nós já fizemos, por exemplo, o primeiro cadastro dos territórios quilombolas do Brasil. Está aqui, nós publicamos ele no ano 2000. Fizemos uma exposição no Ministério da Justiça, no Salão Negro. Então esse cadastro foi o início de, por exemplo, de várias ações governamentais direcionadas aos quilombos do Brasil. Nós fizemos, por exemplo, a primeira exposição, o Brasil Africano, que rodou várias caixas econômicas federais, várias sedes de instituições do Brasil. Nós rodamos com esse Brasil, com esse livro, Quilombolas, Tradições e Cultura da Resistência, uma parceria com o governo federal, junto com o fotógrafo André Cipriano. Nós rodamos quase todas as cidades brasileiras e da América Latina, dando visibilidade fotográfica, cartográfica, geográfica aos quilombos do Brasil, que é a grande nação do mundo que guarda, que detém, que tem um registro dessa memória africana que é solução. Os quilombos têm solução para construção, tem solução para a questão ambiental, tem solução para alimentação, tem solução para arquitetura, tem soluções de várias naturezas. Por isso esses territórios tradicionais são soluções não só para o Brasil, mas para outras partes do mundo. Agora, a nação precisa reconhecer. Não adianta só a pesquisa reconhecer e as exposições e os compêndios, os trabalhos. Os territórios precisam ser legalizados. Essa também é uma premissa da pesquisa, do projeto GeoAfro, dar subsídios para que regularizações, para que legalizações, para que formalizações jurídicas aconteçam.
Uhum. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da regularização fundiária, de terreiros, de quilombos, né? Como é que ela se dá e qual a importância de garantir esse direito. Mas eu acho importante a gente traduzir para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora. Justamente a gente ouve falar muito, né? Quilombo, quilombola, mas de uma forma sucinta, assim como o senhor faz nas suas aulas, explique o que é um quilombo, como é que ele se forma e como se constituem, principalmente aqui na Bahia, até hoje. A gente tem que pensar uma questão básica, que é a diáspora. A diáspora de 4 séculos, ou seja, populações de várias matrizes, vários reinos, várias chefarias, de distintas partes do continente africano, vai ter esse processo diaspórico de deslocamento, sobretudo para o Brasil. Vai ser todo um novo mundo, mas o Brasil, como disse, a costa brasileira está olhando para o continente africano. Então, esse processo do Amapá até o Rio Grande do Sul, nós vamos ter várias cidades que vão se desenvolver, vão ser grandes portos, e nesse processo diaspórico, na estruturação da produção, o que é produção? É economia colonial. Vai ter as contradições várias, e dentre delas é o seguinte: o confronto. Populações africanas que vão dizer não aceitamos esse sistema escravocrata. E vão se dar o quê? O ambiente brasileiro, com similitudes nas mesmas latitudes no continente africano, vão possibilitar identidades, identificações com o território e reconstituições de ambientes do continente africano na costa e no litoral brasileiro, sobretudo. Então, os quilombos são o quê? São territórios de matriz africana que vão ser reconstituídos no Brasil dentro do processo de reconstituição e de conflitos que o sistema escravocrata existe e ainda tem. Né? Então, os quilombos têm essa memória. E o Brasil, por ter importado mais populações ao longo de toda a diáspora, vai ter também mais quilombos ao longo de toda a América. Né? Então o Brasil tem essa memória quilombola, o Brasil é um país quilombola, você começou aqui dizendo a população, mas tem os sítios, tem os territórios, tem as sobrevivências, tem as existências, tem os conhecimentos, tem os saberes, tudo isso está aí disponível para o Brasil como soluções para a nação. Eu insisto um pouco nisso, porque os quilombos eram tratados como passados, tinham que ser destruídos, não tinham que existir. E os quilombos existem. Tem os quilombos ancestrais, como o Quilombo de Palmares, reverenciamos ele, e tantos outros importantes, mas tem os quilombos contemporâneos, mais de 6 mil territórios. O projeto Geoafro tem no seu cadastro, o que mostra que não são poucos, nós somos muitos. Perfeita essa análise. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão, né, do censo. Eu trouxe aí no início do programa esses dados todos que foram divulgados esse ano, referentes ao censo 2022, que traz um panorama, né, da população quilombola no Brasil e aqui na Bahia. Mas o senhor mesmo trouxe a informação de que o seu projeto Geoafro já vinha desde 2000 mapeando os quilombos, tanto da Bahia quanto do Brasil. Por que o senhor acredita que somente agora o IBGE se deu conta que essa população existe e passou a mapeá-las também? Uma das estratégias do sistema escravocrata ao longo de todos esses séculos é a invisibilidade. Então, a invisibilidade, a não existência, o não lugar, é algo que permeia toda a nossa história passada e contemporânea. Nós temos 4 séculos oficiais de sistema escravocrata, nós temos os 100 anos, o século XX, né, 100 anos de república escravocrata, sempre o fundo brasileiro tem escravidão. Nós estamos vivendo o início do milênio ainda com essa energia. Então você veja como por que isso ainda se mantém? Então uma questão básica é que o Brasil, no fim do século XIX, saiu do sistema escravocrata sem querer. Ou seja, o Brasil saiu zangado. E essa zanga está até hoje. E essa zanga tem o quê? Em não mostrar, em não trazer à luz o que era o sistema escravocrata e a população que trabalhou e trabalha ainda para esse país existir. Então você veja que os quilombos estão nesse bojo da invisibilidade. Nós temos 7 constituições. 7 constituições, algumas delas eugênicas. A última Constituição de 1988 é a única Constituição onde a palavra quilombo está registrada.
Então você veja que nós duramos que quantas constituições para os quilombos aparecerem. A mesma coisa o censo. Os censos, recensear populações e povos e territórios que historicamente foram invisibilizados, é algo recente que o Brasil está se ocupando disso. Então esse censo ele é pertinente, é uma construção. Eu tenho que registrar que no ano 2000, essa publicação aqui foi ao Rio de Janeiro, Rua Chile, na sede do IBGE, para eu doar o que a gente tinha de conhecimento para que no ano 2000 já pudesse ser contemplado algo. Não aconteceu nem no ano 2000, no ano 2010 nós alimentamos essa instituição com outros dados, só aconteceu agora 2022. Ou seja, tem 22 anos que o projeto GeoAfro, de algum nível, está colaborando com o IBGE para que esse censo de 2022 ocorresse. Vale a pena também dizer que outras instituições e organizacionais quilombola colaboraram para que esse fato ocorresse, essa produção de dados. Entendeu? Isso é importante e não está registrado, por exemplo, quando se divulga os dados. O que seria o IBGE fazer esses dados se não tivesse o suporte de pesquisas, que não tivesse o suporte de entidades representativas como a CONAC, a CONERUC e tantas outras quilombolas desse país que colaboraram com suas expertises, seus conhecimentos e suas interlocuções com a comunidade para isso existir. Uhum. Agora, a gente está falando ainda dessa questão dos quilombos, daqui a pouco a gente adentra a questão dos terreiros, mas é comum a gente ver, né, recentemente a gente viu o caso de Mãe Bernadette, né, um caso trágico, né, muito ali pela disputa de terras quilombolas. O que é que gera essa disputa? O que é que gera essa briga, em geral, por esses territórios? Você pegou uma palavra-chave aí ao terminar a sua questão, que é território. Tem território, que é um conceito, e terra é outro conceito. Uhum. O que é que difere entre um e outro? Terra, ela é vendável. Terra tem comércio. Terra pode parcelar e vender. E tem um valor, tem um preço. O território, ele tem pertencimento, ele tem identidade, ele tem uma história. Ele agrega valores de uma ancestralidade. Quanto vale um território indígena? Quanto vale um território quilombola de 200 anos? Quanto vale um território ancestral, um sítio de 1000 anos? Como isso pode ser vendido? Esse é o ponto-chave. E na estrutura colonial, a terra tem um valor, portanto, ela tem poder. Então, esses conceitos terra e território está associado também a poder no sistema, não só passado, mas no sistema presente. Sim. Então, aí está a confusão. No processo de exclusão, os negros, os afro-brasileiros, terem terra, não está no script. E aí, os territórios que precisam ter seus espaços regularizados, entra em conflito com essas premissas da nação. Uhum. Essa premissa com o processo de regularização. Entra em conflito com a valorização das populações afro-brasileiras diante do sistema. O que aconteceria se a maior parte dos quilombos tivesse suas terras regularizadas? Poder. O que acontece se a maior parte dos terreiros tiverem seus territórios regularizados? Poder. Um outro poder que não é a ocupação deles, mas por sistema dominante vê isso. Uhum. Tá? Então eu diria que... E acaba sendo uma ameaça, né? Claro. Esses dois conceitos, o Brasil convive com ele em conflito há 5 séculos. Terra e território. Uhum. E é curioso que somente quase 8 meses após a morte de Mãe Bernadette, né, para citar um caso específico, as terras ali do Quilombo dos Palmares, em Simões Filho, foi reconhecida. Mãe Bernadette, né? Isso. Tá. Foi reconhecido pelo INCRA. Certo. O que é que isso significa? O que é que muda para a comunidade que ali mora, porque ali vive, a partir desse reconhecimento, né? Citando esse como um exemplo, mas para os demais também. Esse reconhecimento muda em alguma coisa a forma de vida dessas pessoas? Elas vão se sentir mais seguras a partir do momento que as terras são reconhecidas pelo INCRA? Vamos pensar na cidadania de qualquer cidadão, cidadã desse país. Uma das premissas é
poder habitar, poder estudar, poder comer, poder se divertir, são premissas básicas de uma cidadania. Como a nossa democracia ainda ela não está completa, nós temos várias imperfeições e gradientes diferentes espalhados nesse grande mosaico que é o nosso país. E aí eu diria que a questão dos quilombos, quando perguntamos qual é a sua demanda imediata, ter assegurado a tranquilidade de que não vão nos tirar daqui, de que esse território, amanhã eu vou acordar, daqui a um ano, que a ancestralidade que está presente não vai ser desfigurada. Então, esse é um ponto-chave, que é o ground, é a perspectiva de continuidade. Então, ter assegurado o território regularizado é ter assegurado a existência, a continuidade, como eu disse aqui, no sentido largo, das famílias, dos jovens, da atividade cultural, da agricultura, do comércio, dos serviços, das sobrevivências. É isso que está garantido. Então, quando um território é regularizado, a gente está dando uma cidadania mais completa para esses territórios tradicionais, seculares da nação brasileira, que ajudaram o Brasil a ser o que ele é. Então, o episódio de Mãe Bernadette, veja que ela é uma liderança, uma mulher com uma notoriedade a nível de Brasil. Quantos territórios estão no mesmo contexto, mas não tem a notoriedade que teve esse quilombo da Bahia? Um outro componente também importante nesse bojo é esse quilombo, dentro dele tinha um terreiro de matriz africana. Então, esse contexto é um recado, sim, também para a governança brasileira em todas as esferas, municipal, estadual, federal, dos riscos que ainda estamos nos quilombos e nos terreiros nesse início do século XXI. Né? Então, a nação precisa olhar com mais primor a governança, o ordenamento do território precisa contemplar essas realidades. E falando sobre a questão aí, adentrando já nos terreiros, né? A gente tem uma carência muito grande de dados em relação ao número de terreiros, falando a nível de Brasil, né? A gente não tem um registro específico sobre a quantidade de terreiros do país, ou isso dividido por estados, ou até mesmo um mapeamento atualizado dos terreiros aqui da Bahia. Isso também é um problema, né, professor? Vamos falar primeiro da Bahia, depois a gente fala do Brasil. Certo. A Bahia tem histórias, tem passagens relevantes já de registro dos seus terreiros, né? O início dos anos 80, a Bahia tem um primeiro mapeamento junto ao Projeto Mamba, que funcionava no Alceplano, junto à Prefeitura de Salvador. Era um órgão de planejamento urbano e territorial. E esse projeto faz o primeiro mapeamento que diz os principais terreiros indicados já pela federação que organizava isso. Foi feito esse primeiro mapeamento que deu origem depois a algumas patrimonializações que ocorreram. Esse livro também, que está aqui, é um registro importante. Esse é um livro que ele data dos anos... É isso aí, ele é dos anos 2008. Então, ele é tão relativamente recente, mas já passou. A Bahia precisa responder agora, e em Salvador, com clareza, quantos terreiros de matriz africana, ou seja, não só candomblés, mas toda a diversidade que existe dentro das matrizes, das religiões de matriz africana. Então, quantos existem na cidade de Salvador? E na região metropolitana? E no estado da Bahia? Até tem indicadores do estado da Bahia, mas a Bahia é um espaço dinâmico. E os terreiros, pela questão de intolerância, muitos terreiros já não existem mais, muitos terreiros se mudaram, novos terreiros se instalaram. Então, quer dizer, os terreiros são dinâmicos também, e a governança, o ordenamento do território, como disse, em diferentes esferas, precisa acompanhar esse processo. Em Brasília, nós temos uma experiência, fizemos há 6 anos atrás, esse mapa, que é acompanhado de um livro. Esse mapa tem a logomarca do governo federal, da Fundação Cultural Palmares, da Câmara dos Deputados, do governo do DF. Aqui está o projeto GeoAfro, Universidade de Brasília.
o Centro de Cartografia da UNB. E o que esse mapa responde? Onde estão os terreiros? Todo no sentido largo, terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé, o Xangô, o Jongo. Onde estão os terreiros pelas regiões administrativas? Quantos somos? Onde estamos? Como nos organizamos? Essa ferramenta está detalhada aqui atrás por região administrativa. Então eu vou lá em Ceilândia, por exemplo, que é uma região muito importante e que concentra terreiros. Então, isso é uma ferramenta que me diz claramente as políticas públicas reparatórias têm que ser direcionadas para que parte do território. Essa resposta é espacial. Ela depois se torna governamental. Então aqui é o quê? Essa cartografia é um documento. Porque quando tem a comunidade sofre alguma violência, este mapeamento, que tem um livro, mas é sobretudo um mapa, é uma ferramenta para dizer, eu existo, eu estou aqui nesse lugar, eu estou exercendo minha cidadania, pago meus impostos, faço tudo. Então, a cartografia, nesse sentido, se torna uma ferramenta de apoderamento. Eu penso que a Bahia pode fazer isso, porque é um estado importante. A cidade de Salvador, de igual maneira, porque nós temos o quê? Uma história de experiências que o Brasil também está esperando um pouco, boas experiências exitosas, vamos assim dizer, o que não fazer e o que fazer. Foram os quilombos agora no censo. Esperamos que o próximo censo, os terreiros entrem também. E aí o projeto GeoAfro, como sempre, a base de dados que tivermos vai ser disponibilizada para ajudar que o Brasil africano seja visível. Esse é o ponto. Nós temos 5 séculos de invisibilidade. Chegamos num momento que não dá mais, não tem volta. O Brasil, a matriz africana, ela é significativa. Ela merece um lugar, não só na governança, um assento nas decisões. Esse é o ponto, sabe? Os quilombos, como os terreiros, merecem mapeamentos precisos para a eficácia das suas soluções. Com certeza. E às vezes parece que a gente está meio às cegas, né? Os terreiros estão ali sozinhos, sem saber até mesmo a quem se reportar, a quem procurar em caso de uma necessidade, em caso de ajuda, enfim, em caso das suas demandas próprias do dia a dia. Mas a gente vai fazer uma pausa aí, rapidinho, para a gente dar uma respirada. A gente vai ver o nosso quadro Perfil Azeviche, falando de mais uma personalidade importante da nossa história, e a gente volta conversando ainda com o professor geógrafo Rafael Sanzio, que é aí o idealizador, um dos criadores do projeto GeoAfro, que existe há mais de 30 anos, fazendo esse brilhante trabalho a nível de Bahia, de Brasil e de mundo. Então, não saia daí que a gente já tem muito papo para rolar, é rapidinho. Olá, eu sou Jaime Nascimento, professor historiador. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma das grandes personalidades negras da história da Bahia, Francisco Dias Coelho. Francisco Dias Coelho nasceu em Morro do Chapéu em dezembro de 1864. Negro, mas livre, família de pequenos sitiantes, na verdade de poceiros. Logo no início de sua vida, buscou caminhos para uma melhoria da qualidade de vida dele e da família. Por isso, logo cedo, se interessou por estudar e teve a sorte de ser apadrinhado por um coronel Pedro Fernandes, lá da região de Morro do Chapéu. Jovem, aos 17 anos, foi contratado, foi indicado pelo padrinho para trabalhar como farmacêutico. Em seguida, foi inserido como escrivão do cartório de notas e também do registro civil. Interessou-se pela política e, tendo a ajuda do padrinho, iniciou sua carreira como vereador da cidade de Morro do Chapéu, conselheiro municipal.
tendo disputado a primeira eleição como candidato a intendente, equivalente a prefeito na época, em 1902, exatamente contra o seu padrinho, Pedro Fernandes. Ainda jovem, se envolveu com o comércio, a exportação de minério. Fez fortuna, pois descobriu o valor de um mineral chamado carbonato ou carbonado, que era usado nas perfurações de minas como ponta de broca. Minério muito valorizado em vários países da Europa, razão pela qual ele fez fortuna. Rico e influente, resolveu fazer a política sua principal atividade. Muito inteligente, entendeu que para isso precisava aumentar o número de eleitores a seu favor. Então, resolveu patrocinar a abertura de escolas. Na época, muito comum que as pessoas ensinassem, ministrassem aulas em suas próprias residências. O Coronel Negro resolveu, então, patrocinar não só essas aulas particulares das professoras e dos professores na cidade de Morro do Chapéu, como também passou a investir na construção de escolas, com o propósito de aumentar o seu número de eleitores. Foi assim que conseguiu se eleger vereador, conselheiro municipal e, em seguida, presidente do Conselho Municipal e virtual intendente interino, já que a intendência era praticada por um indivíduo sem um vice e o natural substituto era o presidente do Conselho Municipal. Foi assim que Dias Coelho conseguiu assumir a presidência da Câmara, em seguida ser intendente interino e já no segundo pleito se eleger intendente de Morro do Chapéu. Rico e visionário, ligado ao grupo político de José Joaquim Seabra, o JJ Seabra, governador da Bahia entre 1912 e 16 e depois de 20 a 24, Dias Coelho resolve imitar o projeto de renovação urbana de Salvador em Morro do Chapéu, com uma pequena diferença. Ele colocou quarteirões inteiros na cidade abaixo, remodelou a cidade com ruas amplas e espaçosas, mas que tudo foi patrocinado com os próprios recursos dele, Coronel Francisco Dias Coelho. A primeira patente ele recebeu do padrinho, patente de capitão da Guarda Nacional. Era comum, as patentes na Guarda Nacional eram vendidas. Não era uma carreira militar, mas sim uma milícia, neste caso milícia, no melhor sentido. Portanto, as patentes eram vendidas. E foi assim que ele, depois de capitão, comprou para si mesmo a patente de coronel da Guarda Nacional e também um registro muito importante. Foi ele, o coronel Francisco Dias Coelho, o coronel negro da Chapada Diamantina, que deu a primeira patente ao então mais famoso, futuro mais famoso coronel da história da Bahia, o coronel Horácio de Matos, que construiu história e descendência na região da Chapada Diamantina. Pois foi ele, Dias Coelho, que deu de presente a primeira patente de Horácio de Matos, patente de capitão da Guarda Nacional. Francisco Dias Coelho morreu em Morro do Chapéu em 1919. Seu grupo político permaneceu e ele foi substituído primeiro pelo coronel Souza Benta e depois pelo seu próprio filho, Deusdete Dias Coelho, médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia. Sua memória continua sendo reverenciada em toda a região da Chapada Diamantina, embora a sua história seja pouco conhecida de todo o povo, de toda a gente da Bahia e do Brasil, que ignoram que existiu na Chapada Diamantina, entre
o final do século XIX e o início do século XX, essa personalidade interessantíssima, importantíssima, o Coronel Negro da Chapada, Francisco Dias Coelho. Pronto, minha gente, foi rapidinho, tá vendo? A gente já tá de volta conversando com o professor Rafael Sanzio, que está dando uma verdadeira aula sobre quilombos, terreiros e tudo mais que envolve essas questões. Mas agora, nessa volta, eu acho importante, professor, a gente falar um pouco sobre a importância da regularização fundiária dos terreiros, né? A gente está falando também de quilombos, mas principalmente dos terreiros. A gente sabe que tem muitos terreiros que foram construídos em áreas não necessariamente compradas ou que pertencem a esses babalorixás e alorixás, às vezes são áreas herdadas, enfim. E ali vai se construindo a roça, né, de candomblé. Qual a importância de se regularizar isso, de buscar os meios legais para documentar essas áreas, né? Porque a gente sabe que muitos funcionam aí a seu bel prazer durante um bom tempo e tem uma certa insegurança quanto à posse dessas terras. Olha só, a questão fundiária de qualquer parcela no Brasil, ela envolve investigação e muitas vezes conflito. Então, isso é uma coisa da nossa nação. Isso é brasileiro. Agora, os territórios excluídos têm essa coisa, essa referência da não existência, né? Então, eu estou aqui um pouco escondido. Eu estou aqui sobrevivendo, me mantendo décadas, séculos, mas na exclusão. Bem, a ferramenta da cartografia dos terreiros é um componente real, necessário, nesse momento histórico que vivemos, e os terreiros também podem decidir, eu quero estar no mapa ou eu não quero estar no mapa. Porque para a governança, eu falo que é governança, governo estadual, governo municipal, governo federal, agir com recursos, com propostas de políticas e ações direto nos territórios tradicionais, é preciso ter uma ferramenta que diz onde estamos, quantos somos e um pouco o que queremos. Qual é a política reparatória que os terreiros querem? Por exemplo, é uma política ligada ao turismo, abrir os seus salões para um calendário. Os terreiros querem ser uma farmácia natural, os terreiros querem ser uma escola, o terreiro quer ser um restaurante, o terreiro quer ser um posto de saúde, o terreiro quer ser... São N possibilidades, os terreiros e quilombos são soluções para a nação. Essas diretrizes faz parte também do processo, uma vez sabendo onde somos, como estamos, o que queremos, as ações governamentais vão ser mais eficazes. E o processo de regularização está no bojo, só que ele não vem sozinho, ele vem diante de quê? De elementos que dão sobrevivência aos territórios, que dão manutenção aos mesmos, que dão existência ao mesmo. Não é só regularizar, é manter com ações, com atitudes, com projetos, com sobrevivências. Por exemplo, um terreiro que resolve ser um restaurante. Olha que coisa fantástica. Comidas tradicionais que funcionam determinados dias. Como é isso? Que estrutura precisa ser criada dentro de um terreiro em relação a isso, para atender os parâmetros, financiamentos, etc, etc. São premissas que estão na ordem do dia. Ou seja, tem uma economia e atividades e serviços que os terreiros podem prestar e até já prestam, mas que uma vez sendo oficializadas e apoiadas pelas diferentes governanças, isso toma uma outra posição diante da regularização. Ou seja, a regularização fica mais fortalecida para os caminhos que devem ser corridos. Agora tem a gente falou da regularização, mas assim, muitos terreiros, dos mais antigos principalmente, a gente tem uma ideia que quando o terreiro é tombado, ele tem todos os seus direitos ali garantidos, que nada mais vai acontecer, que ele está protegido, né? Tá tudo perfeito. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Recentemente, inclusive, o terreiro da Casa Branca, que é o mais antigo terreiro do Brasil, teve uma construção enorme, erguida, a seu bel prazer, bem ao lado de um dos quartos desse terreiro, e colocando em risco, inclusive, a estrutura da casa. Felizmente,
houve uma decisão de desapropriação por parte da prefeitura. Enfim, vai ser uma área que vai ser anexada ao terreiro e não mais um prédio ao lado. Mas que tipo de garantias um terreiro tombado ele passa a ter? Realmente essa questão, ele vive mais tranquilamente, as suas terras não são mais ameaçadas a partir do momento que ele é tombado? Ou que tipo de direitos ele passa a ter a partir desse tombamento? Olha, nesse sentido, a cidade de Salvador tem referências de alguns anos já, de décadas de terreiros tombados, e que, no momento atual, eu acho até que isso já vem sido feito, que é uma avaliação de eficácia. O que é que o tombamento, o que é que a patrimonialização trouxe de bom para o terreiro e o que é que não trouxe de bom para o terreiro? Eu acho que a cidade de Salvador tem isso claro para dizer, inclusive, para outros terreiros, o que é bom e o que não é bom. Por quê? Por experiências vividas. Assegurar só a questão fundiária é um componente. Por exemplo, esse exemplo que você deu aí agora é o uso do território. O que ocorre em volta do terreiro? O que a gente chamaria o quê? Uma faixa de domínio, uma faixa que seria de proteção, que muitas vezes é chamada de proteção cultural. É um buffer, né? uma faixa de casas que está dentro do bairro, que envolve o terreiro e que fica ali com uma proteção. É onde a comunidade tem mais intimidade com o terreiro. Essa faixa é muito importante ser mantida para assegurar também a integridade do terreiro. Porque quando a pressão chega colada na fronteira do terreiro, o que acontece? O conflito fica mais agravado, como esse caso da Casa Branca. Foi um conflito de fronteira, basicamente. Então, é importante a gente ter uma avaliação de eficácia e que o terreiro também tenha uma opção. Eu quero ser patrimonializado ou não. Dá para regularizar sem ser patrimonializado. Então, que os terreiros tenham essa clareza, de igual maneira como outras opções existem na governança que o terreiro possa resolver como íntegro. É bom para a comunidade, é bom para nós, não é bom, porque tem um esclarecimento de experiências do que foi bom e do que não foi bom, do que é pertinente e do que não é pertinente. E saber que, uma vez patrimonializado, aquele perímetro, aquela propriedade, vamos assim dizer, não podemos esquecer o entorno. O terreiro tem uma relação com a comunidade, então nunca podemos perder de vista isso. Ele existe também em função de uma comunidade imediata e outra que não é tão imediata, se desloca de várias partes da cidade, né? Então essa questão da patrimonialização merece sim uma atenção, é cabível e o terreiro pode resolver sobre isso. Nem todos os terreiros têm que ser patrimonializados, não tem porquê, não tem essa necessidade. Ele pode ter garantias de suas sobrevivências só com, enfim, com a regularização e suas regras de funcionamento ali e com a comunidade que está em volta. Com certeza. E a gente sabe que esse caso em específico que eu citei, talvez esse caso tenha sido resolvido de uma forma breve, né? Também graças ao apelo popular. E está aí a importância da gente também se manifestar, fazer reverberar certas atitudes, certos acontecimentos, não só nas redes sociais, mas também nos meios, né, na imprensa. Isso tem uma importância fundamental. Então, professor, diante disso, que, assim, diante de sua experiência, diante de toda essa sua visão, né, sobre territórios, que tipo de políticas públicas seriam necessárias para a gente reparar esse tipo de questão, né? Essa divisão, essa invisibilidade de terreiros, de quilombos no nosso país? Porque a gente sabe que eles existem, mas como a gente citou, né? Os quilombos somente agora passaram a fazer parte do censo, falando aqui do Instituto, né, Oficial de Pesquisa, não do GeoAfro, obviamente, que já vinha fazendo esse mapeamento há muito tempo. Terreiros ainda está, né, digamos assim, ao léu, como a gente costuma dizer. Mas, enfim, que tipo de políticas públicas reparatórias o senhor acredita que são necessárias para ajudar a sanar esse tipo de problema? Eu tenho a sensação que tem duas portas de entrada. Uma imediata é a educação. Então, a educação é um fato concreto. Nós precisamos refletir, e tem como fazer isso,
de forma exitosa, que é o que é que as nossas escolas públicas estão ensinando com relação às matrizes africanas. Então, isso é algo. O que os livros didáticos suscitam? Como é que o racismo é efetivamente tratado? Nós temos uma imensidão de educadoras, educadores, com boas experiências do que não fazer, do que ensinar, a maneira, com técnica criativa, desde 2003, quando a lei 10.069 foi implementada. Então, eu diria que o Brasil já tem essa expertise, agora precisa botar luz nisso. Nesse sentido, a gente não pode também perder de vista Salvador. Foi a primeira cidade que teve uma lei onde o ensino municipal deveria contemplar conteúdos afro-brasileiros. Então, Salvador também tem um lugar nesse processo. Então, eu diria que a primeira porta é essa. Eu vou colocar aqui um caso concreto. Quando a gente vai em um estádio de futebol, que é algo que agrega milhares de pessoas de diferentes matrizes e pensamentos, e uma pessoa joga uma banana no campo de futebol, o que isso significa? Essa pessoa aprendeu isso onde? O que é que essa manifestação nesse universo extremamente popular diz para nós, brasileiros e brasileiras, é que a educação pode corrigir esse tipo de coisa. A educação precisa ver se ela não está ensinando racismo. A educação precisa refletir a seriedade da cidadania que nós estamos implementando nesse país continental. E aí entra o bojo dos quilombos, que não é passado, quilombo é presente, e dos terreiros, que nós estamos em um país que a religiosidade ela tem outras referências, está na Constituição. Por que os terreiros? Por que as matrizes africanas e não outras? Isso tudo também precisa ver. É o racismo secular? É o racismo com a matriz africana resistente, sobrevivente ao longo desses 5 séculos, que ainda precisa de um lugar mais decente na visibilidade do país? Isso tudo está colocado, entendeu? Então, os quilombos vão ter mais força, assim como os terreiros vão ter mais força, sempre com essa ferramenta. Quantos somos, onde estamos e o que queremos? A cartografia é uma ferramenta, como a geografia, é uma área do conhecimento para dar o quê? Conhecimento, fortalecimento. Quando fizemos o primeiro mapa dos quilombos, eu não consigo esquecer que algumas comunidades quilombolas se viram, falaram, nossa, quanto nós somos! Nós somos muitos! Que coisa maravilhosa isso! A mesma coisa os terreiros de Brasília, quando apresentamos o mapeamento, eles se sentiram o quê? Apoderados. Porque uma casa, um quilombo, quando ele se vê diante de vários outros, muitos, a perspectiva, o nosso cérebro, o nosso mapa mental transforma. E aí a conversa com a governança também tem outras matrizes. A mesa de conversa, as deliberações, as sinalizações, o que queremos e como queremos. Isso está disponibilizado, mas precisa ter essa ferramenta de apoderamento. Então eu te diria que tão importante quanto dizer diretrizes de possibilidades é revermos a nossa educação. Nunca teve um momento tão oportuno como esse. E, sobretudo, a escola pública. A escola pública. O que é que está acontecendo com ela? O que é que está sendo ensinado? Até porque, se você vê bem, a geografia, ela agora mesmo, ela está garantida até um ensino fundamental. O ensino médio é uma escolha do adolescente, da adolescente, se vai ter ou não. Então, a cidadania brasileira da geografia já está diminuída. Antes, você, todos que estão aqui, nesse momento aqui, nós tivemos geografia no ensino fundamental e no ensino médio. Agora o ensino médio não é mais obrigado. Como é que vai ser a cultura geográfica do brasileiro e da brasileira na nossa cidadania? Somos seres geográficos? Aí já tem uma lacuna maior. Isso envolve a todos e todas, né? E quando envolve territórios tradicionais, mais ainda.
Eu diria isso, né? Esses dois caminhos, da cartografia e da geografia como ferramenta de poder e da educação como premissa básica para minorar a mentalidade racista. Ou seja, a educação antirracista não é uma sinalização, ela é uma necessidade para essa nação. Agora, o senhor tem viajado muito pelo Brasil, tem ido a Brasília, tem, enfim, participado de eventos, conferências e tem visto muito o trabalho, por exemplo, do Instituto Nacional da Igualdade Racial, né? Como é que ele atua nessa perspectiva, né? Em relação a terreiros, em relação a quilombos? Que tipo de direitos são garantidos a esses povos através do Instituto? Olha só, é um ministério, né? Estamos falando de um Ministério da Igualdade Racial. É melhor, eu diria até o seguinte, olhar não só esse ministério, olhar qual é o lugar das matrizes africanas na governança oficial. Onde é que tem lugar? Tem nesse ministério, tem no Ministério da Cultura, temos no Ministério de Planejamento, tem alguma coisa, temos, enfim, está pulverizado em algumas partes. É bom a gente reconhecer isso, porque para a gente ver o lugar com quem podemos contar. O Ministério da Igualdade Racial é um ministério que data de 2003, ele vem evoluindo ao longo desses governos todos, mas a gente precisa de diretriz. Qual é a política do Brasil, claramente, independente do governo, política claramente para as matrizes africanas da nação? Nós precisamos de quê? De políticas de Estado e não políticas de um governo. Política de um governo, esse governo vai passar. E a política de Estado, ela se mantém. Eu acho que esse é um pouco os dois eixos. Que lugar nós temos na governança oficial onde a matriz africana está presente? Isso tudo precisa ficar mais claro para nós todos, brasileiros, brasileiras, quem está na pesquisa, quem está na ação. E o outro ponto é esse. Políticas de Estado. Que política de Estado nós temos garantida? Por exemplo, agora entrou uma política de Estado onde os quilombos vão ser recenseados. Ponto. Isso é política de Estado. O próximo censo, os quilombos vão entrar de novo. E os terreiros? É uma interrogação. Até quando a gente vai esperar, né? Perfeito. A outra coisa, tem uma lei que obriga o ensino dos conteúdos de matriz africana na educação. Como é que isso tem ocupado? A lei tem sido implementada? Não tem sido implementada? Por que não? Como é que essa lei pode se tornar efetivamente uma política de Estado? Isso sim é algo que eu sinto que é uma lacuna estrutural, porque uma lei de 2003 era para estar mais eficaz, era para estar sendo implementada de forma mais tranquila, e sabemos que isso não ocorre. Eu diria por aí, entendeu? Mais que um ministério, quais as políticas de Estado que o Brasil existem, que sustenta perspectivas mais duradouras para as matrizes, para o Brasil africano sobreviver, resistir e ter ações mais consequentes, não temporárias. Ocorreu no governo, parou. E aí talvez tenha no outro. Não estamos mais com esse tempo. Não estamos mais com esse tempo. O Brasil, o nosso momento histórico não cabe mais isso. Esperamos muitas décadas para algumas ações, há várias gerações. Então, é um momento de política de Estado, é um momento de focos mais assertivos nas reparações. Vou tocar em mais um ponto que é importante, que eu vejo. O governo brasileiro, né? Os países que estão reconhecendo a escravidão no Brasil, as instituições brasileiras que já sentem que têm que colaborar porque fizeram parte, né, dos séculos de escravidão. Isso tudo são sinais importantes de que a postura com a educação, a postura com as políticas de Estado precisam ser diferenciadas. Perfeito. Só para a gente deixar bem claro para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando, seja através da TV, seja do YouTube, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas, por exemplo, diante do inquisitor, da pessoa que faz a pesquisa, do pesquisador,
desses censos, né? E na hora de, enfim, falar sobre religião, falar sobre suas moradias, falar sobre sua etnia, ainda surge a dúvida sobre o que responder. Então, já que a gente está falando muito sobre essa questão da identidade, dos territórios, né, desse pertencimento, eu queria que o senhor falasse, como somente para deixar aí como mensagem final para o nosso telespectador, sobre a importância das pessoas se autodeclararem, por exemplo, negras, como membros de territórios quilombolas, como povo de santo, como candomblessista, para autoafirmação da identidade e também para facilitar essa possível, né, implementação das políticas públicas. Eu penso que é possível, sim. É possível e já temos sinais de que a população brasileira já está com um comportamento de mais identitário, suas referências identitárias estão mais presentes. De novo, isso tende a crescer, isso tende a estar mais forte, de forma mais evidente, com o processo educacional. A gente não pode perder de vista isso, em todas as dimensões educacionais, seja da universidade ao ensino fundamental, ao ensino maternal. Lá, essa dimensão étnico-racial precisa estar presente e, lógico, uma educação antirracista é sempre presente, ela resgata as referências identitárias de todos nós e a nação é quem ganha. Nós não podemos perder de vista que nós estamos em uma nação continental. E ao a nação continental ganhar, o mundo todo vai olhar para nós. Porque o mundo está precisando de referências com soluções. Por quê? Se eu olhar para a Europa, muitos países estão tendo a lei do retorno. Se você olha a seleção de futebol da França hoje, ela é basicamente africana. Se você olha de outros países também. Então, nós vivemos um processo que não é só no Brasil, é mundial, que é os movimentos da diáspora, que são as leis do retorno, que são o mundo diaspórico vivo, né? Seria isso. E eu acho que seria isso, né? Porque, sem dúvida, é a questão chave. Como eu vou me situar, me portar diante desse Brasil real que existe e que a contribuição é individual, depois é que ela se torna coletiva. É isso. Maravilha. Olha, professor, a gente ficaria mais um bom tempo conversando sobre esses assuntos, tendo mais aula com o senhor aqui, aprendendo sobre tanta coisa tão importante do nosso dia a dia, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer demais a sua participação aqui no Azeviste de hoje, viu? E vamos conversar mais vezes. Eu que agradeço, isso é muito importante. A nossa democracia incompleta precisa desses exercícios, e isso tem a ver muito com as nossas ações, o que estamos fazendo para esse Brasil africano ele ser visível de forma mais consequente. É isso, eu que agradeço a possibilidade. Maravilhoso! E é isso, a gente vai ficando por aqui. Lembre que toda semana, toda segunda-feira, tem Azeviste inédito aqui na sua TV Câmara de Salvador. E o conteúdo fica disponível também aqui no nosso YouTube, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.